Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem sem dietas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das maiores queixas das mulheres. Rafa, eu não me controlo. Sempre que eu tô com aquela comida, eu como muito, eu descontrolo e eu não sei mais o que fazer. Você passa por isso? Você tem essas dúvidas? Então vem comigo nesse vídeo para você entender os reais motivos desse descontrole e como você vai aprender a lidar com isso a partir de agora de uma maneira muito mais leve, sem culpa e, claro, evitar esses episódios de descontrole. E é muito importante a gente entender que esse excesso de controle tem um motivo, você espera que isso seja muito melhor para sua alimentação, que quanto mais controle você tem, existe uma falsa ilusão de que realmente você vai conseguir fazer escolhas mais assertivas, que você vai escolher alimentos mais saudáveis e que você vai evitar os exageros. Mas como eu disse, isso é uma ilusão, é uma falha da sua expectativa achar que isso vai dar certo. Porque o excesso de controle não te ajuda a fazer escolhas melhores, não te ajuda a evitar os exageros e é exatamente isso que eu quero que você enxergue na sua alimentação. Quanto mais detalhes, quanto mais regras você traz para sua alimentação, mais difícil de você cumprir. E quanto mais você fecha seu espaço ali em relação à comida, com muitos detalhes do que comer, do quanto comer, do horário, do como comer, mais difícil é para você seguir. Rafa, peraí, eu tô confusa. Se eu não tiver controle na minha alimentação, é melhor porque isso faz com que eu não tenha os exageros? Exato. Isso não quer dizer que sem controle você vai para o outro extremo, de ser totalmente permissiva, de não ser consciente com a sua alimentação. A gente não quer esses dois lados. E nesse ponto que entra o passo muito importante na sua alimentação, se você se sente descontrolada. Nós não precisamos de controle, mas nós precisamos desenvolver consciência na alimentação. Que é como se fosse um filtro que você traz para suas escolhas, para sua alimentação, para ser mais assertiva. Seja pensando numa alimentação nutritiva, seja pensando no que você vai comer, no como você vai comer, no quanto você vai comer, para realmente respeitar o seu corpo, tanto na questão ali emocional que a comida tem de significado, como também nas questões físicas, né? De você não ultrapassar os seus limites, de você não passar fome, de você não passar vontade. E essa consciência a gente desenvolve entendendo a função dessa comida na sua vida, entendendo a nossa necessidade física, entendendo o que você está sentindo, como você se sente depois das refeições, durante o comer, como você está fazendo essas refeições. E é claro, então, que é um processo complexo, mas isso não quer dizer que seja um processo impossível ou difícil de acontecer. Por isso que é importante você ser bem acompanhado para que você consiga fazer todo esse autoconhecimento em relação à alimentação de uma forma mais leve. E aí, logo depois de entender que nós precisamos criar essa consciência, é importante que você saiba e que você descreva o que é um descontrole para você. Porque nem tudo é um descontrole. É muito comum as pessoas falarem que, Rafa, eu comi demais. Nem é o demais que você realmente imaginaria, porque na verdade você está comparando a sua alimentação, comparando as suas escolhas, a quantidade que você escolheu com uma outra pessoa que tem totalmente um contexto diferente, ou está comparando com aquele padrão, com aquela regra, né, que tem a ver com as dietas, de certo, errado, bom e ruim, e por isso que você acha que é um descontrole. Então vamos pensar. Essa semana no consultório eu recebi uma paciente que ela me disse que ela teve alguns momentos de descontrole e que ela se sente muito mal, por isso se sente muito culpada. E aí eu fui fazer esse questionamento para ela. Fulana, como é esse descontrole? O que acontece? E aí ela me disse que foi comer uma porção de batata fritas com um hambúrguer e uma sobremesa depois. Para algumas pessoas, principalmente para quem tem uma relação saudável com comida, vai olhar isso como um momento esporádico. Mas não é a maioria que assiste esses vídeos aqui, que pensa assim. E então fica muito complicado de se sentir confortável com as suas escolhas e você tenta ter um controle do tipo, não, lanche é só no final de semana. Não, lanche é só 2 vezes por mês. Para você evitar de fazer aquilo que é errado.
Mas quanto mais você pensa em não posso, não deveria, é errado, mais você pensa nessa comida e você não consegue evitar, porque nós comemos por várias vezes ao dia, por vários motivos além da fome. E como eu sempre falo, o mundo lá fora da nossa caixinha, da nossa casinha, tem comida. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essa comida e não buscar os controles, né? Buscar a restrição, a evitação daqueles alimentos. Então, no caso dessa paciente, é importante entender o que é o descontrole para ela. Porque eu, Rafaela, poderia estar pensando que o descontrole é você comer 5 lanches, 5 porções de batata frita, 5 refrigerantes e 5 doces. Esse poderia ser o meu conceito de exagero. E como a gente define um exagero? Você já pensou nisso? Para você começar a entender o que é um exagero ou não? E para isso é importante você entender o motivo de você estar comendo, se é por fome ou não. Então, se é por uma necessidade física, se é por fome, é importante que você sustente esse estômago, né? Que você preencha esse estômago sem ficar desconfortável, para que você tenha ali respeitado aquele tamanho de fome, certo? E que você saia da refeição também sem fome. Mas se for por uma vontade, por exemplo, você não vai ter uma avaliação física, porque é uma vontade, então tem muito mais relação com o prazer, com o paladar, e aí você precisa entender que nem sempre aquela comida em exagero vai ser prazerosa para você. Então, muitas vezes, para você não ter aquela fome, você precisa comer o lanche inteiro. Em outras vezes que é só uma vontade, talvez você não precise do lanche inteiro. E aqui a gente não está falando sobre o que é melhor ou pior, o que é bom ou ruim, mas você abrir a possibilidade de que talvez você não precise comer tudo, de que talvez você possa, mas eu não necessariamente preciso. Então é entender que sim, todos os alimentos podem fazer parte da minha alimentação e não adianta eu ter o excesso de controles pensando em quantas refeições livres eu vou fazer na semana, sendo que eu sei que eu vou estar disponível junto com os alimentos ali por várias vezes e que é mais fácil eu criar essa consciência do entender a minha fome, entender as minhas vontades, pensar e aprender o como eu posso comer de uma forma mais atenta, né, dando mais atenção para aquela comida, para que eu realmente não faça um comer automático e coma em excesso. Buscar entender como eu quero me sentir depois, para eu criar a confiança, porque é um processo, você não vai aprender da noite por dia. E assim, como eu disse, aumentar essa confiança de que eu sou capaz de lidar com todas as comidas. E talvez pareça difícil para você porque você está se sentindo bem longe desse resultado que eu tô te falando, né? Desse pós-consciência. Mas você pode começar hoje. Então, como tarefa final desse vídeo, te mostrando que não precisa ter controle excessivo da sua alimentação, é começar a entender que nenhum alimento está proibido e que eu posso abrir a possibilidade para comer. O que é isso, Rafa? Comer com permissão é aprender a dizer sim, como aprender a dizer não também. E começar a pensar que esse alimento ele não está proibido, que não é a última vez que eu vou ver esse alimento, que eu tenho outras oportunidades com ele, com certeza. De avaliar o meu nível de fome, para avaliar o quanto o meu estômago está podendo receber comida, se precisa ser agora, porque às vezes ele está cheio, se eu posso deixar para depois, já que esse alimento não é proibido. E essa é a única maneira de você desenvolver uma relação mais saudável com os alimentos e sair dos descontroles. É entendendo que quanto mais você se permitir, menos controle você vai ter e menos descontroles vão acontecer. Porque o se permitir, como eu disse, não é sair comendo tudo, qualquer hora, em qualquer quantidade, independente desse filtro, né, dessa consciência na sua alimentação. Não é nada disso. É você se permitir comer, como se permitir também não comer. Já que você está vendo que esses alimentos, eles têm a permissão para você, eles não estão proibidos, e que você vai buscar a melhor forma de fazer essa refeição, fazer essa escolha para você. E é claro que, como eu sempre reforço, se esse processo parecer difícil para você, procure a ajuda de um profissional especializado para te ajudar na mudança desse comportamento em relação à sua alimentação, para que você não precise passar por isso sozinho. Então deixei aqui essa última tarefinha e quero que você anote esses pontos, volta um pouquinho o vídeo, anota e começa a replicar na sua alimentação, no seu dia a dia. Vamos voltar lá na ideia da paciente que eu te falei do hambúrguer.
tá, eu não tô proibida de comer esse lanche, mas eu realmente preciso agora? Por que que eu acho que eu preciso desse lanche? Por que que eu quero comer esse lanche? É uma fome? É porque as outras pessoas estão comendo? É porque eu tô cansada? Então, como eu posso fazer essa refeição, essa escolha, quanto eu realmente preciso nesse momento, para eu não me sentir arrependida, culpada, estufada depois de eu comer? Lembra que o pensamento e o sentimento a gente não controla, mas o nosso comportamento, e o comer é um comportamento, nós podemos modificar. E isso não tem a ver com controle, com excesso de regras. Tem a ver com se permitir, confiar em você, entender que o processo provavelmente é que você falhe em alguns pontos, que você vai ter estratégias para recalcular a sua rota e voltar nesse processo de desenvolver uma relação mais tranquila com a comida a longo prazo. Porque se eu me proíbo e eu como, de novo eu vou tentar a proibição e isso não vai conseguir acontecer por muito tempo, né? Daqui a pouco vou estar falhando de novo. Agora, se eu entendo que talvez pelo excesso de restrição, agora no começo aprendendo isso com a Rafa, talvez eu exagere em alguns momentos, mas que eu posso recalcular a rota e voltar na próxima refeição, é o normal, é o esperado. Então, não tenha medo de falhar, não tenha medo de ter experiências com a comida, porque é exatamente com esse contato com a comida, lidando com ela, entrando em contato com ela, que você vai aprender a se relacionar de uma forma mais leve, sem culpa, sem precisar da dieta. E isso vai te trazer uma transformação incrível e libertadora. Espero que tenha feito sentido. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui. Lembre-se que toda semana tem vídeo novo no canal. E comenta aqui como foi para você entender que você não precisa de controle e sim de criação de autoconsciência, criação da nossa permissão, da nossa liberdade.